aí no capítulo 5, verso 8, falando sobre os limpos de coração, ou puros de coração. Nessa manhã, com a graça do Senhor, nós vamos falar aí no versículo 9 sobre os pacificadores. Nós vamos pedir ao Senhor nesse momento que Ele nos abençoe nesse estudo. Vamos orar ao Senhor. Em seguida vamos fazer a leitura. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sustentado esse lugar, tem sustentado a tua igreja, o teu povo, ó Deus. E nós somos gratos por isso, por esse dia deleitoso, por esse dia bendito. Que o teu povo, ó Deus, seja edificado no estudo da tua palavra. Que o teu povo, ó Deus, seja consolado, seja instruído, ó Deus, pela tua palavra. Assim nós oramos a ti, pedindo que o teu Espírito opere em nós, em nossos corações, em nossas mentes, superando as nossas limitações, as nossas falhas, Deus, na compreensão da tua palavra, Deus, seja aplicada em nossos corações de forma devida. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir aí a palavra do Senhor no Mateus 5. Vamos fazer a leitura do verso 1, a gente entender o contexto, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a leitura da palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fazendo aí um resumo do que a gente falou nas últimas exposições, principalmente na última. Nós temos aí uma estrutura que é muito bom que a gente consiga visualizar essa estrutura. É bem interessante. Então, nos estudos anteriores, nós vimos que existe um claro paralelismo entre as bem-aventuranças que antecedem, aquelas que vêm antes, e as que se seguem. E aí a gente deixou esse exemplo aí, esse mapinha aí, para a gente conseguir ligar uma a outra. Os pobres, no verso 3, com os misericordiosos, estão relacionados, no verso 7. Os que choram, no verso 4, com os limpos de coração, no verso 8. Os mansos, verso 5, com os pacificadores, verso 9. Os que têm fome e sede de justiça, no verso 6, com os perseguidos por causa da justiça, no verso 10, que nós vamos ver mais adiante. Então, de acordo com essa estrutura, nós podemos perceber que há essa ligação. Não é? Portanto, nesse trecho aí que nós vamos tratar hoje, mais uma vez, nos é trazido à mente, nos é exposto o fato de que a concretização da vida cristã, do crente, do Filho de Deus, lembrando sempre do contexto que isso aqui está sendo falado, nunca podemos perder isso aí de vista, está falando para crente, para crente, e isso é algo totalmente contrário à perspectiva do incrédulo.
Isso que é narrado aqui, essa construção que é feita aqui, desde a primeira bem-aventurança até a última, é algo que é contrário à normalidade do ser humano sem Deus. Isso aqui não é algo comum a todos os homens, isso aqui é algo exclusivo, que é operado, que é desencadeado a partir dessa obra de Deus no crente, né? Regenerando, trazendo a vida, né? E a partir de então, essas virtudes, elas precisam necessariamente ser encontradas em nós, mas tem que ser encontradas em nós, em alguma medida, né? O ponto é, às vezes a gente fala assim, olha, mas isso aqui eu não vejo isso tão forte, eu não vejo isso tão assim, mas tem que ter. A gente sabe que todo crente ele está em algum passo da caminhada, ele está em algum ponto desse caminho, dessa jornada, desse crescimento cristão. Ele nunca permanece estático onde ele começou, ele sempre progride, né? Tem sempre esse progresso. A partir do momento que Deus chama, né, a fé, ele é regenerado, ele é nascido de novo, né? É dado start nesse progresso. Então, em alguma medida, em algum ponto da nossa vida, nós temos que olhar para isso aqui tem que ser encontrado em nós, tá? Porque nós, né, como povo de Deus aqui, os crentes, são os bem-aventurados. Então, estão descrevendo aqui, né, as características, as virtudes desses que Deus chamou para a vida, né, em Cristo Jesus. Ok? Inicialmente, é bom traçarmos aí uma distinção do termo que nós vamos trabalhar aí, né, que é dessa ideia dos pacificadores, né? E é bom aí que a gente faça já algumas distinções, a gente coloque aí a coisa no seu devido lugar. Por quê? Por que é importante a gente apontar o caminho aqui do entendimento desse termo? Porque muitas pessoas, mesmo ímpias, têm uma forte tendência de se identificar com essa bem-aventurança. Não, isso aí, esse cara sou eu, isso aí, eu sou essa pessoa que está ali, poxa, que maravilha, né? Então, mesmo entre os ímpios, há uma tendência de se puxar, né, puxar para si essa qualidade aí, de se identificar com essa bem-aventurança, dizendo-se pessoas de personalidade calma, né? Pessoas tranquilas, ou melhor ainda, pessoas pacíficas, né? Como se elas fossem as pessoas referidas aí na sétima bem-aventurança. Não são. Tá? Então a pergunta é: que tipo de pessoa Jesus está falando aí? Essa virtude se refere a pessoas pacíficas? Não. Enfaticamente, não. Jesus não diz que são bem-aventurados os pacíficos, mas sim os pacificadores. Não são bem-aventurados os pacíficos, mas sim os pacificadores. Por quê? A pessoa pacífica, dentro do contexto aí que nós estamos falando, ela estará disposta a tolerar o erro, ela estará disposta a tolerar a injustiça, né? As blasfêmias, as injúrias contra a verdade, em prol de não ter problemas, em prol de não se dispor com ninguém. Então ela está disposta a rifar a causa de Deus, a se vender, a prostituir a causa de Deus, para que ela se mantenha numa posição confortável. Não é? Então, uma pessoa pacífica, ela carrega consigo, com ela mesmo, todas essas características. Então, o ponto nosso aqui
nesse início é dizer que tal característica pode até ter suas peculiaridades, né, de aceitação aí, mas não condiz com o padrão que precisamos ter mediante o ideal. Lembra do ideal cristão que temos visto aqui nas bem-aventuranças? Ela não condiz com o ideal, com o padrão daquilo que o Senhor tem chamado o seu povo. Tem chamado o seu povo. Então, o ponto aí de partida é basicamente esse. Então, como devemos entender essa bem-aventurança? Bem-aventurados os pacificadores. Primeiro, o termo empregado aqui para pacificadores apresenta a ideia de promotores da paz, como aqueles que procuram incansavelmente estabelecer a paz e fazer cessar a guerra entre partes conflitantes. E aí eu queria ver com vocês aí alguns textos, porque isso precisa ser visto à luz do reino de Deus. Esse termo aí, ele precisa ser visto à luz. Se você tirar isso do contexto em que ele é dito e do propósito em que Cristo está anunciando isso aqui, isso perde o sentido. É por isso que muitos tentam se colocar aí: não, eu me identifico, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou essa pessoa. Então, isso precisa ser visto à luz do reino de Deus. E no contexto do ensino de Jesus aí, isso tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus, que é um reino de paz, mas é um reino de justiça e verdade. É um reino de paz. É um reino que anuncia que o Senhor ofendido está vindo, que o Rei está vindo. Ele traz essa notícia de que o Senhor, em sua grandeza, Ele propôs isso, em cessar a guerra, em trazer paz. Mas também a gente não pode esquecer o outro lado, senão a verdade fica mutilada, Por isso se torna uma falsa apresentação do reino de Deus, porque esse reino é um reino de justiça e verdade. E aqui nós temos algumas sequências, eu separei aqui que cada um abrisse em Romanos 14, 17, outro irmão abrisse em no Salmo 89, 14, e outro irmão no Salmo 85, 10. Cada um na sequência aí fizesse essa leitura. Quem achou já o primeiro, Romanos 14, 17, pode ler. O reino de Deus deu a comida no vida, a justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Justiça e paz. Próximo texto, Salmo 89, 14. Justiça e direito são fundamentos do mundo. Graça e verdade. Ok? Justiça e direito são fundamentos do seu trono. Graça e verdade te precedem. Então, mais uma vez, os termos aí empregados, apresentando a realidade do reino de Deus. O último versículo aí do Salmo 85, verso 10, quem achou pode ler? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vejam, todos esses textos aqui apontam para essas características, as características invariáveis do reino de Deus. E o eixo central que move esse reino é justiça e verdade. Justiça e verdade. Eu acho muito boa a colocação. Nós temos aí uma carta falando sobre isso. Ele coloca o seguinte, diz aí, você pode acompanhar no slide: paz é muito mais que a ausência da guerra. A paz é o estabelecimento da justiça que reúne inimigos em amor. Então, o ponto aí é direcionado para isso.
Esse estabelecimento da justiça que vai reunir inimigos em amor. Você não pode então separar a parte da justiça. Tem como separar? Tem como desconectar uma da outra? Você só pode ter paz quando a justiça é estabelecida. Por que a gente tem que compreender isso antes de avançar aqui nesse estudo? Porque existe uma falácia muito em evidência, não somente nos nossos dias, mas sempre teve aí, que defende que cada um deve ter a sua verdade. Cada um deve ter a sua verdade, contanto que haja tolerância. Não temos que tolerar. Esse termo aí está muito em voga hoje. Mas você é muito intolerante. Você não é pacificador. Então aqui, por isso que vai gerar confusão em torno dessa bem-aventurança. Se isso aqui não for bem estabelecido, se isso for ficar claro diante dos nossos olhos, nós certamente perderemos o sentido dessa bem-aventurança que o Senhor está passando ao seu povo. Isso é importante porque o Evangelho de Cristo ele vai reprovar completamente essa ideia de que cada um deve ter a sua verdade e todos têm que estar ali em prol da tolerância. Ainda que seja uma tolerância a favor do erro, ainda que seja uma intolerância a favor da injustiça, do mal, daquilo que é contrário ao bem maior, ao bem supremo, que é a lei de Deus, que é a vontade de Deus estabelecida. Então o Evangelho reprova isso frontalmente. O Evangelho ele é a verdade absoluta, é a verdade única, é a verdade primeira e a verdade final. E às vezes isso espanta as pessoas, isso espanta muitos, a realidade de uma paz justa, fundamentada na verdade. Por isso que muitos repelem isso. Então o ponto aí é que o pacificador não é alguém passivo. Pacificador não é alguém passivo. E o Evangelho de Cristo Jesus vai nos mostrar exatamente isso. O primeiro texto aí que nós temos é o texto que está lá em João, que vai mostrar, que vai trazer diante dos nossos olhos o nosso modelo de pacificador. O homem pacífico, agindo, vivendo no mundo. João 2, 13 a 17 vai dizer: estando próximo à Páscoa do Deus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou templos que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague, um chicote. Ele fez um chicote de porcos, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: zelo da tua casa me consumirá. Você consegue ver essa cena aqui do nosso homem manso aí, esse homem manso que nós temos visto aí, esse modelo de homem manso, esse modelo de homem pacífico aqui, virando as mesas, fazendo um chicote. Consegue ver essa cena? Então aqui nós temos essa imagem, do príncipe da paz, do pacificador, do homem manso. Ele não abre mão da justiça e da verdade para tolerar o erro.
pecadores e os pecados, né, no caso aqui, os pecados cometidos ali e a desonra à causa de Deus, ele não abre mão para fazer aquela política da boa vizinhança, aquela política das canjicas escancaradas, né? Está tudo bem, vamos agradar gregos e troianos, no tanto que a gente tem a paz, vamos tolerar, não tem problema, não vamos nos indispor com ninguém, mas vamos fazer, vamos ficar aqui. A gente não agrada a Deus como Ele quer, mas pelo menos a gente não tem o desprazer daqueles que estão aqui. A causa de Deus é zombado. O reino de Deus é levado à escândalo quando os filhos de Deus não levam a sério, não sabem definir esses limites. Justiça e verdade. Eles precisam estar presentes. E é interessante, alguém quiser falar alguma coisa, para a gente, eu estudo, levante a mão e a gente segue. Às vezes eu me empolgo mesmo e vou embora. Alguém quiser falar alguma coisa, só tem que escrever. É interessante porque tem duas questões aqui, tá? Todas as vezes, vocês vão se lembrar disso, todas as vezes que Jesus precisou lidar com isso, com esse tipo de questão aí, ele se posicionou de forma firme e contundente. E esse é o nosso foco aqui, nosso Cristo. Todas as vezes que ele precisou lidar com isso, e que a causa, a justiça, a verdade, o reino, a causa de Deus estava ali em xeque, ele lidou dessa forma, reprovando o modo de vida falso dos escribas. Isso a gente vê claramente na leitura dos evangelhos, confrontando esses homens com dureza, com firmeza, chamando eles abertamente de hipócritas, raças de víboras, filhos do diabo. O Senhor confrontando esses homens de forma aberta, clara, confrontando eles ponto erro. Mas por outro lado, quando ele era injuriado, quando o insultavam, quando o prenderam e o espancaram, qual foi a reação do Senhor? Então aqui é assim, todas as ações, todos os eventos que cobrem a pessoa e obra de Cristo têm a nos ensinar. Tem a nos ensinar, as suas ações, as suas obras têm a nos ensinar, não estão ali aleatoriamente descritos nas Escrituras, ao acaso. Então eu queria que você visse como Pedro, aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de 21 a 25, como Pedro olha para tudo isso e aplica a vida da igreja. Olha que interessante como Pedro vai dizer. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir, eu aguardo, para que você acompanhe. Para que você acompanhe. 1 Pedro 2, 21 a 25. Ok? Vamos fazer o seguinte: alguém, por favor, lê esse texto. Quem achou aí pode ler em voz alta. Porque para antes foi chamado, justamente Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas cruzadas, o qual, por complicado, dentro da sua boca se achou grande, o qual, quando julgava, não julgava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando a igreja a conhecer o povo dos nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
porque eles promoveram desgarrados, mas agora tem que voltar ao pastor de Cristo de vossas almas. Veja o ponto aí, final. Essa é a questão. Esse é o ponto de harmonia da vida cristã, do homem pacificador. Ele ama a justiça e promove a paz. Esse aí é o ponto-chave da nossa questão. Então, ligando aqui o que nós falamos, sempre que a coisa estava ligada ao reino de Deus, à causa de Deus, ele agia dessa forma, de forma firme e contundente. Mas quando isso se virava pessoalmente algo contra ele próprio, 23, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, ou seja, ele confiava na providência de Deus, ele confiava no Senhor, ele confiava na justiça divina e no seu próprio caráter. A paz só é possível dentro desses termos, quando há justiça, quando a justiça é estabelecida. E eu creio aí que o que pode ilustrar bem essa realidade que temos visto aqui dentro de nós, nessa sétima bem-aventurança, é a própria ideia do pacto. Não é? É a própria ideia do pacto da graça. O que está permeando aí? O que diz dentro desse conceito, dessa ideia de pacto? Dentro dessa realidade inicial, pós-queda, nós temos um rebelde culpado, é isso? Nós temos um rebelde culpado de pecado e que a Bíblia vai descrever como inimigo de Deus e, consequentemente, alvo de ira. Alguém que é alvo da ira de Deus. Nesse mesmo ambiente, o ofendido procura o ofensor e faz um pacto com ele, prometendo-lhe a vida e a salvação por meio da fé do descendente que viria. Então, a inimizade que pairava entre Deus e o homem não foi ignorada por Deus para salvar o pecador. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Essa inimizade que estava entre Deus e o homem, ela não foi ignorada. Deus simplesmente falou: não, está tudo certo. Tudo. Chega lá. A justiça foi cabalmente cumprida para que o homem fosse considerado justo diante de Deus e gozasse então de paz. Esse é o ponto que está no eixo, no foco central desse pacto. É um pacto onde Deus estabelece a paz mediante o pagamento, onde a sua justiça vai ser satisfeita. Deus não age como os falsos profetas, falando paz, paz, como não havia paz. Então, isso é importante. Isso é importante. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 3, 21 e 26. Mais especificamente aí, a parte final, não precisa abrir, eu leio aqui. A parte final, no verso 26, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem tem fé em Jesus. E um texto que traz isso aí mais claramente diante dos nossos olhos é o texto lá de Efésios. Não precisa abrir, eu vou fazer a leitura aqui, mas ele joga a luz a tudo isso que nós estamos fazendo e nos traz essa clareza. Olha o que está escrito, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, que tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, a paz concedida ao povo de Deus é uma paz fundamentada na justiça. Então, esse é o alicerce, essa é a base da estrutura que está sendo ensinada aqui pelo Senhor. Pois não, pode falar. É interessante esse texto de Efésios 2, porque realmente a gente consegue imaginar a ideia, conectar a causa do Evangelho, a pregação do Evangelho, né? Porque a gente parte de um ponto que o mundo, por causa do pecado, está em conflito, está em guerra, os homens com os homens, né? E os homens com Deus. Existe um conflito, os homens são inimigos de Deus, por serem inimigos de Deus, portanto, os pecados são inimigos uns dos outros, né? Assim, essa ideia de lide, de conflito entre Deus e os homens e entre os homens também. Aí você entende essa ideia da conexão que Cristo faz de pacificadores, ou seja, aqueles que estão indo pregando a paz, que é o que está aí em Efésios, anunciando a paz para que os homens agora, por meio de Jesus Cristo, tenham paz com Deus e, portanto, nessa nova humanidade tenham paz também entre si, né, com eles. E essa ideia é porque eles são considerados filhos de Deus. Aí você consegue fazer esse paralelismo, essa conexão. Agora você entende. Aqueles que pregam a paz por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esses, né, são considerados filhos de Deus, não os pacíficos, né, não é desconexo com o Evangelho de Cristo. A ideia é essa, a gente vai ver isso aqui claramente, né? Porque não tem outro caminho, é esse. A gente vai, Deus ele propõe aqui que nós caminhamos. O ponto é esse. É fruto dessa obra de Deus em nós, que nos torna semelhante a Ele. A gente vai ver essa ideia de filho de Deus. Eu queria ter tempo, mas a gente não vai conseguir abranger toda essa ideia de semelhança ali nas Escrituras, que é muito bom. Talvez um dia a gente consiga falar, né, sobre essa ideia de filho, de filiação, de semelhança, aquela realidade que está envolvida, que até foi um ponto ali crucial na condenação de Cristo. Essa ideia do próprio Cristo falar que ele era filho de Deus. O julgamento foi baseado nessa pronúncia dele. Então, talvez um dia a gente tenha uma oportunidade de falar sobre isso. Tá? Mas muito boa a colocação do irmão Cristo, porque é isso que nós vamos ver agora. Como devemos entender isso no contexto da vida da igreja? Como nós devemos entender isso aplicado a nós, aplicado a esses pacificadores que é descrito aqui? Sproul, ele vai falar algo muito preciso aí. Ele diz: quando os pastores são ordenados, eles são conclamados a manter a paz, a unidade e a pureza da igreja. Se alguém aparecer ensinando graves heresias, o pastor deve se opor. Ele será criticado por perturbar a paz e a unidade da igreja, mas sacrificar a pureza em prol da paz nada mais é do que buscar uma paz carnal. Trata-se de uma falsa paz. Isso não promove a glória de Deus, e Deus não se agrada disso, Deus não está nisso. A glória de Deus ela é estabelecida na justiça e na verdade. Quando fugimos disso, há o desgosto e o desprazer de Deus. E ligando isso à vida da igreja, não somente ao pastor, mas à igreja. Isso deve permear as nossas relações aqui na nossa vida, fora daqui. Uma vida fundamentada nisso. Pode falar, irmão. Tem um perigo de, por conta disso que o Sproul falou, de nos acusar de a gente está promovendo o meio da justiça, a discussão, e a gente como ficar em falando assim,
ponto é que quando as pessoas pensam que pela defesa da verdade a gente está causando divisão na igreja, as pessoas se esquecem que Paulo Paulicete tinha uma mesma teologia. Então, quando a igreja política ela faz uma divisão entre si, ela está conduzindo pessoal. Então, isso é importante, porque às vezes a gente se adere na nossa teologia por conta da doutrina. Isso é uma divisão da igreja. Porque a única divisão que é proibida é uma divisão por interesse. Por exemplo, o interesse, eu fui convertido por Eliseu, eu fui convertido por Paulo, eu fui convertido por Apolo, mas os três tinham a mesma teologia. Então, assim, a discussão que o Cristo fala sobre o caso da espada, a gente tem que ter o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente é pacificador, a gente não é pacifista em relação à doutrina. Sim. Então, assim, a doutrina, ainda que seja a mesma, a gente nunca pode deixar em nome de não vamos falar nada para mandar os irmãos que pensam diferentes, deixa que eles entendem dentro do nosso Deus. Lembrando que isso, Paulo, a Paulo certo, chama de tudo. Então, assim, a discussão que compete a apologética, ela é uma discussão que a gente pede a eles que entrar. E isso, assim, realmente é pacificador. A gente, o pai de família, eles soubesse que horas vai ter uma droga, que era destruído. E isso é sempre assim, ser pacificador pacifista. Sim. O ponto aí é que a ideia de pacificador, ela aponta para isso que nós vemos aqui de um esforço da parte dos filhos de Deus em não permitir que a falsidade, a injustiça se propague, né? em de alguma forma lutar em prol da verdade do Cristo. Então a gente não pode confundir isso, a gente não pode confundir isso na realidade. Eu sou pacificador, então eu não posso contrapor, não posso colocar alguns pontos em evidência, porque eu vou estar ali perturbando a paz da igreja, eu vou estar fazendo isso, vou estar sendo um problema. Você vai ver que a própria pregação do Evangelho, pura e simples, ela causa isso. Você chega num lugar onde a verdade não tem sido fielmente pregada, o Evangelho não tem sido fielmente pregado, e você faz uma simples pregação, uma exposição do Evangelho, uma exposição bíblica, ali já causa um alvoroço danado. Por quê? As mentes se abrem, o poder do Espírito por meio da pregação fiel, é o Espírito de Cristo falando na igreja, aquilo traz luz às mentes, e elas se veem em mentiras. E de imediato a questão é essa, elas veem o seu estado ilusório, que a mentira causou, que o falso ensino, que o falso evangelho propagado causou. Então ela, de alguma forma, ela vai se levantar contra o que é falso, contra o que é enganoso, contra o que é mentira. Naturalmente, a pregação simples pura do evangelho, ela faz isso. Não precisa ir longe para isso, Vitinho, pode falar. É muito importante, como a gente vai ver que o Sermão do Monte estaria anexado, a dizer que o Sermão do Monte está ligado à interpretação correta das Bíblias. É muito importante tentar entender como que eu estou sendo um pacificador, um pacificador que arruma batalhas em nome da paz, ou quando eu estou arrumando batalhas em nome do meu próprio de tentar forçar as pessoas a enxergar a realidade do meu próprio ponto de vista. Sim. E dentro da igreja muito isso, de batalhas, que são de questões secundárias da fé, as pessoas estão se dividindo por coisas que não são relevantes. Não são relevantes. Tem um texto aqui de Atos 23, que vai mostrar como o apóstolo Paulo, mesmo numa situação em que ele estava correto, ele busca honrar o tipo de mandamento. Eu sou
encostavam junto dele e o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede predicado. Tu estás aqui assentado para julgar conforme a lei, e contra a lei vamos ferir. E os que ali estavam disseram: os Judas, o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabiam que era o sumo sacerdote, porque estava escrito no ordinário de Paulo, do príncipe do documento. Esse ponto aqui é interessante para a gente entender, por exemplo, que muitas das vezes as pessoas chegam na igreja, estão na igreja, e começam a afrontar a autoridade daquela igreja local, ou muitas vezes ele pode colocar até a autoridade política, que é uma autoridade, porque vivem no contexto democrático, você pode ofender a autoridade, mas biblicamente sem ter essa legitimidade, fora da. Se a pessoa não está cometendo aquilo ali, não fala fato. Outra coisa é você dizer uma constitucionalidade. Então, tem muito cuidado, até mesmo quando você vai se opor, entender, por exemplo, um pastor. É diferente a gente se opor a um pastor do que se opor a um outro irmão. É diferente a forma, é diferente por que você está se opondo ao pastor. Está entendendo? Se o pastor é herege, você vai se opor, é óbvio. Mas se for um ponto de vista, por exemplo, dentro da própria igreja reformada, esse ponto de vista diferente sobre isso está saindo. Está entendendo? É esse o ponto. Não estou dizendo sobre heresia, estou dizendo sobre tomar cuidado de a pessoa com um sentimento belicoso tornar a igreja um palco do inferno com o pretexto de ser um pacificador. Com o pretexto de eu estou aqui para defender o evangelho. Nós estamos aí. O pacificador é aquilo que você disse, que se assemelha a Cristo. Cristo é um exemplo, e não a minha interpretação da realidade. E Cristo é o exemplo que Cristo segue a lei. E nós também devemos seguir a lei, como Cristo diz também na devocional. Perfeito. O ponto aí, que o fluxo aqui que a gente está falando, ele caminha para isso. O ponto de pacificador, ele não abre margem para que você tolere o falso ensino, mas ele também não te dá uma concessão para que você seja um cão. Eu nunca vou esquecer isso, esse tema do pegar o rosto dos olhos. Um cão de aeroporto. Você chega ali no ambiente da igreja eclesiástica e fica como um cão farejador de aeroporto, farejando heresia, farejando. Deixa eu ver o que esse cara vai falar, eu vou usar ele agora. Falhou, acabou, já vai. Não. O ponto aqui, isso que o Vitinho falou, isso é intrínseco a essa realidade. Por quê? Existem pontos secundários que a gente não tem que repelir o irmão, ou chegar para ele e falar: você não é meu irmão mais, você criar uma disputa, uma divisão da igreja, isso eu já vi, presenciei isso, de opiniões. Aqui o texto não está falando de opiniões, Posso ter que ficar claro que você não está falando de opinião, você aqui está falando da essência do evangelho, ok? Você não divide uma igreja, você não sangra a vida de Cristo e vai embora, porque a sua opinião é contrária do irmão. Eu não concordo com o Vinícius, porque ele faz uso de psicólogos para tratar isso, e eu sou da linha de que ele tem que tratar com joelho, oração, jejum e monte. Não vou dividir igreja, eu vou juntar os irmãos aqui e concordam comigo e embora. Não, isso é ímpio. O ponto aqui está ligado à essência do que é o evangelho. Então, quando isso é ferido, eles não são irmãos. Eles não são irmãos, porque eles não são filhos de Deus. Pelo menos por enquanto. Um dia pode até ser. Se a graça raiar, brilhar no coração deles, trazer. Mas o ponto aqui é basicamente esse. Os pacificadores que Jesus tem visto aqui, e aí engloba isso que a gente está falando, são aqueles que promovem a verdadeira paz sem abrir mão da integridade, da verdade ou da justiça. São esses. A gente não pode ver esse ponto de vista. São aqueles que desejam
e lutam para que o reino de Deus avance no mundo com paz e justiça. Com paz e justiça. Então, o ponto aí é esse. Tá? Importante isso aí, talvez, resuma o que nós estamos trabalhando. O pacificador está em paz com Deus, ligando a realidade da vida da igreja, pois foi reconciliado. Então esse é o estado que o Filho de Deus se encontra, em uma mudança de condição, uma mudança de status de inimigos de Deus, em que pairava a ira de Deus, a inimizade, né? Pairava a inimizade, porque ele era alguém oposto a Deus, e agora foi reconciliado, né? Foi feito paz entre os inimigos, né? Então ele tem o ministério da reconciliação, ele é um embaixador de Deus, e então anuncia o evangelho da paz, voltando aos homens que se reconciliem com Deus, que se voltem para Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Ele vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o pacificador aqui é esse, que promove a paz pela palavra da reconciliação nesse mundo caído. E às vezes a gente pinta uma ideia, ligando ao que o irmão Vitor falou, a gente pinta uma ideia que isso só é real quando diz respeito da igreja, da proclamação para o mundo, dessa questão de pacificar e trazer, e depois que está aqui dentro a gente pode quebrar a mesa. Está reconciliado, agora a gente quebra a mesa aqui dentro, taca a cadeira no pão, briga aqui dentro. Não está ruim por aí. Não é isso. Enquanto nós pudermos cerrar ombros com os irmãos, caminhar juntos, fortalecer a caminhada do irmão, servir ao irmão. Irmãos, tem gente que não gosta da mesma. São crentes, tá? São crentes. Eles não gostam do mesmo nível de conhecimento que outros gostam. Isso não faz deles um falso crente. Nós temos que olhar com um olhar de misericórdia, porque um dia éramos nós. Um dia éramos nós. Perdidos, enganados, cheios de manias. E essa graça ela vem se revelando, mas ela não implica que ela não seja um crente verdadeiro. Então nós devemos olhar para isso com um olhar de graça, um olhar de misericórdia. E o que estiver ao nosso alcance para trabalharmos nisso, façamos. Né? Façamos. Então, o ponto é esse: o pacificador promove a paz pela palavra de reconciliação nesse mundo caído. E a gente sabe que o mundo vive em constante conflito. Um conflito político, um conflito social, um conflito cultural. E embora a gente também saiba que muitos buscam a paz por meio da autoafirmação, já ouviu isso? Da autoafirmação do tipo: eu preciso ficar em paz comigo mesmo, eu preciso encontrar a minha paz interior. Isso é biblicamente impossível.
no seu coração não há paz, se Deus não tiver justificado ele, não há paz. A rebelião, a ódio, a inimizade, porque o pecado vai estar lá, que é a raiz de todos esses males. Né? Então, essa ideia que o mundo traz, essa autoafirmação de buscar sua paz no interior, na verdade é um subterfúgio falacioso. O maior problema do mundo caído é que ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. E a causa de tudo isso está onde? No coração apartado de Deus. No coração rebelde, que se apartou de Deus na queda. E ele não tem paz. Até que Deus traga isso de forma graciosa e soberana. Dentro do contexto que nós estamos vendo, né, diante de tudo que nós já temos visto, só existe uma maneira de estar em paz com Deus, apenas uma, por meio da justiça de Cristo Jesus, o justo. Não há outro meio de conseguirmos essa paz diante do Senhor. Okay? Então, como o pacificador exerce o seu ofício, como ele vive isso, como ele põe isso em prática. O reverendo Heber Campos, ele diz algo bem cirúrgico, digamos assim, algo muito cirúrgico ao comentar isso, e talvez isso aí também esteja ligado a tudo que nós estamos falando aqui. Veja bem, ele diz assim, você pode acompanhar no slide aí também: o pacificador bem-aventurado confronta com mansidão, autocontrole e instrução, tendo por objetivo a confissão do erro e perdão. Isso é muito importante. Pacificar é chegar à raiz do conflito, que é o quê? O pecado. Com que finalidade? Ganhar uma discussão, mostrar superioridade, destruir o pecador? Não. O objetivo do pacificador é conduzir ao arrependimento, ao perdão e à restauração. Paz sem arrependimento de pecado é uma paz maquiada. E se você olhar a estrutura do livro de Osés, que nós estamos expondo aí, nós estamos falando sobre Osés, nós vamos ver isso. É esse objetivo de trazer paz, de conduzir ao arrependimento do pecador, ao perdão e à restauração. A restauração. Não há paz, não há pacificador verdadeiro que não tenha isso embutido na sua mente, no seu ofício, no seu papel, na sua vida cristã. Então assim nós podemos claramente identificar as características evidentes de um pacificador. Nisso aí que o reverendo colocou, nós podemos identificar essas características. Porque o pacificador é prudente ao pensar, ele é prudente ao agir e ele é prudente ao falar. Porque ele não tem em vista, ele não tem em mente a sua própria glória, ele não tem em mente o seu próprio status, mas ele tem em mente a glória de Deus. Ele tem em mente o Deus Supremo. E é por isso que ele é prudente ao agir, quando não revida a ofensa sofrida. Ele é prudente ao pensar, porque ele considera o outro superior a si mesmo. E ele é prudente ao falar, porque ele não semeia contenda entre irmãos, algo que o Senhor abomina, algo que o Senhor odeia.
Está lá em Provérbios 6, não precisa abrir não. Vai para Provérbios 6, depois você abre aí, 6:19. Então, o pacificador é esse. Ele ama a paz, mas ele não abre mão. Ele não abre mão da verdade e da calma. E tudo isso está envolvido. Tudo isso está envolvido. Prudência, zelo e cuidado. Tudo isso está envolvido. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar, pode ficar com vontade. E aí nós então caminhamos para a segunda parte aí do nosso estudo, que é porque os pacificadores são bem-aventurados. Porque os pacificadores são bem-aventurados. E a resposta de saída, bem simples. Porque serão chamados filhos de Deus. E a ideia aqui é aquela que nós falamos no início. A ideia aqui é de semelhança, de nos tornarmos semelhantes ao nosso Pai. Veja João, está aí, primeira carta de João, verso 2, capítulo 3, verso 2, vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A ideia aqui é exatamente essa, de, por meio dessa graça, exercida em nós, em nossos corações, nós progredirmos na nossa caminhada cristã em semelhança ao nosso Deus, em semelhança ao nosso Senhor, e cada vez mais nos tornarmos parecidos com Ele. Entenda isso, toda a obra da graça operada em nossos corações tem esse objetivo. Toda a operação da obra de Deus, essa graça ativa em nosso coração, tem esse objetivo de nos conformar à imagem de Cristo, de nos levar a essa semelhança. O fato de os pacificadores serem chamados filhos de Deus não se refere somente à doutrina da adoção. Nós vemos, né? A doutrina da adoção, agora nós somos chamados filhos de Deus, como sendo algo meramente mecânico e superficial, algo apenas como se fosse escrito no papel. Ah, lá vem, agora você é o seu filho. Não! Isso traz uma colocação muito mais profunda, muito mais intensa sobre a nossa vida, a semelhança da vida de Cristo, a semelhança do nosso Senhor. E é interessante quando nós vemos a vida, o desenvolvimento da vida dos próprios apóstolos. Quando eles começaram a sua caminhada com Cristo e quando eles terminaram a sua carreira cristã, a sua carreira no Evangelho. Aqueles que antes, no começo da sua caminhada com Cristo, eles olhavam para algumas determinadas situações e oposições, eles queriam descer fogo ali, mandar matar todo mundo. Eles, no final da sua caminhada com Cristo, eles foram tornando-se semelhante a Cristo, e no final da sua caminhada eles olham para os pecadores, para aqueles homens fracos, lentos ao entender a mensagem do Evangelho, e ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, essa graça exercida no nosso coração, ela nos torna semelhantes a Cristo em amor.
passividade, submissão. Isso nos conduz a uma vida em conformidade com a obra de Cristo. Ele nos salvou para isso. Ele nos salvou para que expressemos em nossa vida essa obra poderosa de Deus. E aí eu queria caminhar para o fim, concluir aqui, trazendo aí algumas colocações desse nosso estudo hoje. Quem quiser falar alguma coisa, não precisa deixar aí para o final. Tá? Conclusão. Primeiro ponto aí é que Deus realmente estabelece um relacionamento filial com seus eleitos por meio da obra redentora de Cristo, que é a adoção. Mas isso acontece de tal forma que seus filhos agora exibem uma semelhança familiar com seu pai. Eles vão exibir uma semelhança, um comportamento, a ponto de, no seu falar, no seu agir, nas suas relações, o mundo, as pessoas identificarão e ligarão, falando: você é filho do fulano, né? Viu? Já aconteceu com você? Você é filho de João? Você parece com ele. O seu jeito, a sua forma de falar, sua própria aparência. Então a ideia aí é basicamente essa. Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Serão semelhantes a Deus. Logo, conforme a segunda colocação, tal como o Pai é o supremo pacificador de seus filhos, igualmente o imitam ao amar e promover a paz e ao chamar outros rebeldes à reconciliação. É aquela ideia de quem de um vendido que encontrou pão. Viu? Ele, na sua miséria, ele se depara com uma casa de pão, onde há fartura, e ele agora sabe onde tem. Então agora ele direciona aqueles que estão sedentos, que estão famintos, para lá. Então nós somos esses que vão adiante, que levamos a causa de Deus, que levamos essa paz, que promovemos essa paz a fim de reconciliarmos. Que o ministério que o Paulo falou, o ministério da reconciliação. Nós avançamos isso por meio desse testemunho de Cristo. O testemunho dessa graça que pode libertar o mais terrível dos pecadores. E às vezes aos nossos olhos isso, para algumas pessoas, às vezes a gente tenta colocar esses limites. Você não tem jeito não. Às vezes a gente se esquece de olhar para o nosso próprio coração. Às vezes a gente se esquece de olhar para o nosso próprio coração. E se não fosse essa graça de Deus nos reconciliando com Cristo Jesus, nós também estaríamos perdidos e sermos livres. Porque homem nenhum pode fazer isso, só Deus em Cristo Jesus. Por fim, assim como os mansos, aos mansos está reservada uma terra como herança, ao pacificador, filho de Deus, está igualmente, lembra daquela relação? Assim, vou voltar de novo, assim como ao manso está reservada uma terra como herança, ao pacificador, filho de Deus, está igualmente reservado uma herança, pois em Cristo Deus o fez herdeiro de tudo que
queria concluir com o texto de Romanos, capítulo 8, verso 17, que vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então essa é a garantia, essa é a segurança que os verdadeiros filhos de Deus possuem, de que eles gozam de todos esses benefícios oriundos da obra de Cristo, em nos reconciliar com Deus, trazer paz entre partes conflitantes e nos garantir todas as bênçãos e todas as heranças eternas que estão reservadas em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe, irmãos. O Senhor nos abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? A gente consegue não ser pacífico, né? Mas o pacificador e, por exemplo,